Agora meio-dia e 3 minutos, meio-dia e 3, começando o nosso Papo Reto de hoje. E o assunto, gente, eu tenho certeza que você vai se interessar, porque o assunto é muito, mas é muito de prestação pública, sabe? Porque quem quase não caiu de costas quando teve que renovar o seu aluguel nesses últimos tempos, com essa inflação altíssima que teve aí. Mas aí, por exemplo, eu vi ontem na televisão falando que Ribeirão Preto tem o quinto menor preço por metro quadrado no Brasil. Aí eu falei, mas peraí, o aluguel está subindo ou o preço dos imóveis estão caindo? Será que compensa eu comprar? Será que compensa eu alugar? Será que eu tenho que renegociar o meu aluguel? Será que o dono da casa... Então nós vamos falar do mercado imobiliário. E a gente trouxe hoje no Papo Reto alguém que eu gosto muito, que conhece muito do assunto, que é o Rogério Castro, da Habite. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Renato, obrigado pelo convite, uma boa tarde para você, uma boa tarde para os ouvintes. E estamos aqui para ter esse papo reto com você, como você disse, estou à disposição e vamos em frente. Obrigado, Rogério. Deixa eu só arrumar o teu microfone. Eu vou sair do ar, gente. Pronto, já voltei pro ar, gente. Ai, gente, ó, Henrique Falhari, ele quer me matar quando eu faço isso. Ô Rogério, eu vou ser bem direto nesse nosso começo de conversa. Ok. Eu mesmo negociei o meu aluguel. Eu tive que renovar o meu aluguel agora. Renegociei, conversei com a imobiliária e renegociamos. Foi uma coisa que foi boa para mim, foi uma coisa que foi boa para o dono da casa. Como que o pessoal está vendo essa questão do aluguel em Bebedouro? O pessoal está tentando renegociar, dono de casa está entendendo, porque sempre é assim, a culpa é da imobiliária. Exatamente isso. O corretor é sempre quem paga a conta, mas a gente tem se pautado, Renato, pelo bom senso e buscado mediar essa situação. Inclusive tivemos um apoio muito grande do nosso conselho. O Conselho dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, ele promoveu uma mesa de negociações entre locatários e locadores com a participação da imobiliária, né? Então a gente teve alguns treinamentos, a gente teve algumas participações junto do Conselho e o ingrediente principal para isso tudo é aquela frasezinha pequena que chama bom senso, né? Nós vimos de uma questão pandêmica, onde a gente viu o preço dos aluguéis disparar. Eu trouxe aqui até um dado, nós chegamos no mês de maio, olha só que absurdo, a 37% o índice do IGPM. Você está brincando, tá? Né? Assim, uma margem estratosférica, não dá nem para começar a conversar nesses números. E é lógico, o mercado imobiliário por si só, a natureza do mercado imobiliário é especulatória, tá? Então, o proprietário, ele sempre quer receber o maior valor e o locatário, ele sempre quer pagar o menor valor. Isso é lei de mercado. Não estou dizendo aqui que um está certo, que o outro esteja errado, não é isso. Isso é lei de mercado. E sobrou esse papel de mediação para os corretores, né? E a gente conseguiu, pautados aí no bom senso, fizemos um treinamento com a nossa equipe dentro da Habite Imóveis, fizemos um treinamento, coordenamos todo o nosso pessoal e tivemos êxito, graças a Deus. Na nossa participação de mercado ali, tivemos bom êxito, boas negociações, não perdemos nenhum locatário, não perdemos nenhum locador, conseguimos ali fazer com que as coisas andassem num termo equilibrado e fluiu bem. E isso é um exemplo e um conselho para quem ainda vai passar por essa revisão de contratos, né? Sim, inclusive a gente tem uma novidade agora, né, que é o IVAR, não sei se você já viu essa nova... Pela sigla, não. Índice variável... É um índice novo para reajuste de aluguel. Índice de variação de aluguéis residenciais, né? Ele está sendo muito usado nas capitais, já começou a ser aplicado, mas ele não é taxativo, ainda não é uma normativa, né? Ele fica facultativo, as pessoas podem optar em aplicar esse índice ou não. Ele é um índice que ele é baseado no valor real do aluguel,
né? Então ele não pega a cesta como pega o IGPM, como pega o IPCA, que sobe o impacto do dólar, material de construção, cesta básica. Ele é um índice que é pautado única e exclusivamente em preço de aluguel. Então, eu acredito que não vai ser para agora, não vai ser para esse ano, mas eu acredito que para dentro de 2 anos aí, ou 3 anos, essa modalidade venha a contribuir bastante para a gente. Ô Rogério, você sabe o que eu tenho notado em Bebedouro? Infelizmente, por causa da pandemia, a gente vê muita placa de vende-se. Né? A gente vê muita placa de vende-se. Mas caiu muito o número de placa de aluga-se. Né? Eu falo placa, gente, mas no modo de dizer, se olhar nos sites que nem da Habit e de outras imobiliárias, a gente vê que aumentou o número de vendas e diminuiu o número de aluguéis. Né? Isso me traz, eu posso estar errado, mas você que é o consultor, você que é o especialista, parece que reaqueceu esse mercado de aluguel em Bebedouro, né? Ou eu estou errado? A gente está vindo, Renato, eu vou te responder de uma maneira assim, bem objetiva. E de novo, o mercado imobiliário por si só é um mercado especulatório. Nós viemos do ano de 2021, que foi um mercado fantástico. O ano de 2021, para quem tinha imóvel para vender, vendeu com agilidade, vendeu bem. Quem quis alugar, conseguiu alugar bem, até por conta da pandemia, que teve uma redução de preço natural. Então, o que aconteceu? Quando chegou agora 2022, o mercado ele retraiu um pouco. Por várias circunstâncias, uma delas, inclusive, o aumento da taxa Selic, né? E como eu disse, como se trata de um mercado especulatório, no ano passado nós tivemos uma demanda muito grande. A oferta de imóvel era menor do que a quantidade de compradores que a gente tinha. E agora começou a inverter. Então, quando acontece esse fenômeno, começa a vagar um pouco mais de imóvel. Então, assim, a tua percepção, não que ela esteja errada, ela está um pouco diferente do mercado. Hoje, nós temos bastante imóveis para locação. Nós estamos aí com bastante placas de imóvel, inclusive o assunto de placas era um assunto que eu até vou te pedir licença para a gente falar aqui, porque a gente vê eu hoje, quero entrar nesse assunto de placa, viu? A gente vê hoje um imóvel com 2 placas, com 3 placas, com 4 placas. Eu já tive a infelicidade de ver imóvel com 5 placas, Renato. Tem uma perto da minha residência que tem 5 placas e mais uma plaquinha do proprietário. Exatamente. A gente fica meio doido, a gente fica meio perdido. Isso mostra, primeiro, o desespero da pessoa que quer vender, que quer negociar o seu imóvel. Tá falando o que essa placa? Está sinalizando o quê? Eu quero vender rápido, quero fazer qualquer tipo de negócio. Preciso vender. Tá? Segundo, mostra um tremendo despreparo do profissional que coloca 2 placas no imóvel. O profissional que se conforma com isso, que se permite a fazer esse tipo de trabalho, ele não só se prejudica, como prejudica o colega, como ele gera o maior prejuízo que é para o próprio cliente. Porque o profissional é quem tem que orientar o cliente. Poxa, Renato, eu vou captar o seu imóvel para local, para vender. Tem 2 placas? Vou fazer um papo reto contigo. Ô, Renato, peraí, você já tem 2 pessoas trabalhando no seu imóvel, mais a sua placa. Para que eu vou colocar a minha? Alguma coisa está errada. Você colocou 2 placas, não vendeu. Você está pedindo muito caro, ou você... Tem algo errado com o imóvel, algo errado com o documento, o que está acontecendo? Então, esse papo reto com o cliente tem que ter, tá? E isso afeta o mercado em geral. Né? Então, aqui fica até aqui uma dica para os colegas e uma dica para quem quer vender ou alugar. Preserve o patrimônio de vocês. Os colegas, preserve o seu cliente. Trabalhe com uma placa só. Não importa que trabalhe 10 imobiliárias, 50 corretores, mas fique um responsável pela negociação. Vamos aprender a trabalhar com parceria. Isso faz com que o mercado tenha dinamicidade e faz com que o cliente tenha seu patrimônio preservado. Você estava falando dessa questão de prejudicar o próprio colega, né? Você faz uma antropofagia em cima do seu colega de trabalho, porque... Exatamente. E eu acho que no final, quem quer comprar tem essa impressão que você falou de algum problema existe. Algum problema existe. Exatamente isso. E é ruim para vocês, os caras é ruim de venda, hein? Tem 5 imobiliárias vendendo, nenhuma das 5 conseguiu vender também. Ô povinho ruim de serviço.
Se você desprestigia a própria profissão. Exatamente. A pessoa deixa de se valorizar, deixa de valorizar o patrimônio do cliente, o próprio cliente. Né? Então, aí é um ponto que cabe uma observação bacana dos colegas nesse sentido. Ô Rogério, deixa eu aproveitar então, já que nós estamos botando a culpa na imobiliária, né? Desculpa fabricar sim, gente, mas é verdade. A gente que paga aluguel, eu vivo de aluguel, a gente sempre coloca a culpa na imobiliária. Eu sei do trabalho que a Habit faz, sei do trabalho de outras imobiliárias, que é um trabalho sério. Graças a Deus o Bebedouro tem imobiliárias boas. Sim, né? sim. Eu conheço cidades por aí afora que, bens a Deus, você tem mais trabalho com a imobiliária do que com o dono da casa. Mas trabalho mesmo. Mas a gente sempre coloca a culpa na imobiliária. Mas vamos pegar um caso agora que é recente. Tá chovendo pra chuchu. É a água que não acaba mais. Tem casa nova que tá tendo infiltração. Eu imagino o que vocês devem estar passando, porque essa fase de manutenção também é bastante complicada, não é não? Essa fase do ano, esse período do ano, é um dos períodos mais críticos para a gente. Que acontece, Renato? Algumas questões, algumas situações, realmente são questões que têm que ser cuidadas pelo locatário. O inquilino está morando na casa, ele tem que usar como se fosse dele. Então ele tem que dar manutenção na calha, ele tem que manter limpo, para que não tenha umidade, não tenha vazamento de água para dentro da casa. Né? Outras situações são de danos realmente no imóvel, telhado que fica comprometido com o tempo, madeira que empena, faz com que a água retorne para dentro. Então, assim, tem, em alguns casos, culpa dos locatários, em outros casos, culpa do locador, em alguns casos, culpa dos dois. Né? E a gente tem tentado fazer um trabalho de prevenção junto aos clientes, fazer informativo, olha, está chegando o período de chuvas, faça a limpeza das suas calhas, tire as folhas. Tem casa, Renato, que com o vento chega a subir garrafinha d'água para cima do telhado. Tá? E essa garrafinha acaba entupindo ali a calha. Sacolinha de plástico, então... Ixi, tampa tudo quanto Não dá nem para te falar a quantidade. Nós temos um telhado novo que foi feito com telha... A gente fala telha sanduíche, né? Mas é aquela telha isotérmica, com calha mais alargada, com uma borda maior para poder captar mais água de chuva. Telhado novo. Nós fizemos ele agora, no começo do ano, o nosso cliente fez. Entupiu, estava entupido. A hora que o cara chegou lá para ver o que estava acontecendo, que estava vazando água para dentro, sacolinha de plástico, garrafinha, como eu te disse, esses panfletozinhos de mercado, de supermercado. De lojas, é só falar, poxa, Rogério, como que chega isso lá? Vento. Tá ventando para chuchu. Tá, então, esse tipo de manutenção tem que ser dado. Uma outra situação que acontece muito, o locatário, ele loca o imóvel e na hora da mudança, ninguém muda em época de chuva, viu, Renato? Dificilmente você vai ver alguém mudando em época de chuva, sempre muda com tempo bom. E a pessoa, quando muda, leva o profissional da internet, aí leva o cara que vai instalar a antena, o outro que vai mexer na linha telefônica. E aí, cada um que sobe no telhado quebra uma telha. Aí um fala que foi o outro fala que foi um. Ninguém assume e ninguém arruma, e a hora que chove é que aparece o problema. Verdade. Né? Então, essas ocorrências são muito comuns. A gente passa por isso todos os anos. A gente tenta fazer a prevenção, mas assim, ameniza um pouco, ameniza. Mas é um problema que a gente vive com ele recorrentemente. Só para o pessoal poder se localizar bem... a gente poderia dizer, Rogério, se eu estiver errado, de novo, vou falar de novo. Se eu estiver errado, você me corrija. A gente poderia dizer que a manutenção, como você disse, do dia a dia é do locatário, né? Mas aquela estrutural é que seria do locador. Exatamente. De uma forma assim, mais clara. Uma forma simplória, né? De uma forma simplória. Tudo aquilo que o inquilino não der causa é de responsabilidade do locador. Tá? Por exemplo, apareceu uma mancha d'água dentro da parede. O inquilino não parafusou a parede, ele não bateu um prego, ele não fez nada. A mancha apareceu porque o cano quebrou sozinho, é de responsabilidade do dono do imóvel, porque é dano estrutural. Tudo aquilo que o inquilino der causa. Por exemplo, ele foi parafusar, mesmo exemplo da parede, ele foi parafusar a parede e pegou o cano do chuveiro. É responsabilidade do inquilino. Né? Então, tudo aquilo que o inquilino não der causa é responsabilidade do locador. Eu estou perguntando, para o pessoal poder entender direitinho, porque às vezes fica... a gente
E eu costumo dizer isso, e você fora do ar disse algo parecido, né? Que dono de imóvel normalmente pensa assim: aí eu tenho a casa do jeito que ela está, eu vou alugar, quem alugar que se vire. Mas também tem aquele inquilino que fala: ô, eu não vou pôr, eu já pago o aluguel, o cara tem que fazer tudo para mim. E não é por aí, né? Vai ser polêmico o que eu vou te falar aqui, Renato, mas a cultura de propriedade, ela é E não é meio... bebedouro, viu, Não, gente? não é Não é bebedouro. bebedouro, não. Isso é Brasil. Eu vou abusar um pouquinho aqui e dizer que pode ser até mundo. A cultura de propriedade, ela é coronelista. Tá? Então, eu sou detentor, eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Né? Tá mudando e muito, Renato. Graças a Deus. Tá vindo uma moçada boa, uma moçada de cabeça, sabe, bem atinada ao momento. Eles sabem o que é deles, o que não é deles, o que tem que preservar ou não. Mas a cultura antiga ainda é da seguinte maneira: tô te alugando, Renato, a casa do jeito que tá. Se tá bom para você, fica. Se não tá, você desocupa. Tá? É bem assim. Mas aí você fala pro cara o seguinte: mas na lei tá falando que eu tenho o direito de usar, gozar e dispor do imóvel de forma mansa e pacífica. Problema seu, entra na justiça. Tá? Então, assim, a vertente antiga do pessoal que é um pouco mais antigo, isso não é via de regra, tá, gente? Viu, Renato? Não é todo mundo. Não, claro, tá? claro, não. Mas é que, infelizmente, a exceção explica a regra, né? Exatamente. Então, aquela vertente é nesse sentido, tá? O cara tá morando lá, o telhado tá condenado pelo tempo, tem casa que já tem 70, 80 anos, precisa de uma reforma estrutural, tá caindo a casa na cabeça do inquilino, e o cara, não vou arrumar, você quer, você arruma por tua conta, ou então você desocupa. Tá? E a lei não é isso que a lei fala. Tá? A lei fala que se o inquilino ele está ali, está cumprindo com as suas obrigações, ele está pagando o aluguel, ele tem direito de usar de forma mansa e pacífica o imóvel. Tá? Isso quer dizer que ele tem as obrigações dele, mas também tem seus direitos. Com certeza, né? Com certeza. O Rogério Castro, ele é da Habite, conhece muito bem o mercado imobiliário de Bebedouro, e se tem uma coisa que chega muito para a gente aqui também, Rogério, e inclusive nós falamos isso no final do ano passado, não, mas da segunda metade do ano passado para cá, a gente falava sempre, porque a prefeitura fez sorteios de prêmios, televisão, moto, para quem estava com aluguel ou com o IPTU em dia. Certo. A gente está com o IPTU vindo aí, né? Eu acredito que agora para o mês que vem todo mundo vai receber o seu carnezinho de IPTU, alguns vão para as imobiliárias. E a gente volta naquele velho assunto. Tem gente que fala: pô, mas eu já estou pagando aluguel, eu tenho que pagar o IPTU também? Isso tudo é conversável, né? Exatamente. Isso é uma negociação. O IPTU, ele é uma despesa do imóvel, porém, é permitido legalmente transferir essa responsabilidade para o locatário. Tá? Então, isso é uma negociação durante o aluguel, durante o contrato de aluguel. Hoje, na nossa empresa, na Habite Imóveis, a gente opta por deixar essa despesa pro dono do imóvel. O inquilino ele ficar somente com as contas de água, luz e aluguel. Essa é uma opção que nós fizemos, até por uma questão de estratégia comercial e blindagem, inclusive, do proprietário, porque se o locatário deixar de pagar o IPTU, é o nome do proprietário que vai ser ajuizado numa possível ação de cobrança da prefeitura. Mas é permitido, por exemplo, estou te perguntando isso, eu quero tirar as dúvidas de quem está em casa, sim, tá? Sim. É permitido, por exemplo, que se coloque o valor do IPTU no aluguel? Sim, é permitido. É permitido. Se for convencionado entre as partes, é permitido. É permitido. É permitido. Né? Porque eu já vi isso, de que realmente o inquilino não paga o IPTU. Eu já vi de gente que a imobiliária ou o proprietário repassa o carnê para o locatário, como eu já vi também, vindo o valor parcelado, como é parcelado no carnê, no boleto, no recibo de aluguel. Então, sim, isso pode ser feito. Pode ser feito. Lembrando que isso tem que estar no contrato, tá? Isso tem que estar avançado, tem que ter sido ali pactuado entre as partes. Do contrário, não. Mas se tiver convencionado, pactuou ali, celebrou o contrato, tranquilo, é permitido. Isso é muito bom saber, porque às vezes fala: eu não vou pagar. Então começa aquele... A gente quer tentar não ter conversa, Renato, né? O que não pode é o locatário ter surpresa. Tá? Então você está pagando o seu aluguel lá para mim e nós não conversamos de IPTU, não falamos nada, aí de repente você recebe teu boleto lá do aluguel mais o IPTU. Mas peraí, o que é essa diferença? Essa surpresa não pode ter. Tá? Então tem que estar conversado antes, tem que estar consignado para que não tenha esse tipo de sabor aí.
É complicado. Eu mesmo já passei por uma situação assim muito complicada. Ah, mas vamos fazer o quê? É coisa do passado, está resolvido. Meio-dia 22 é o Rogério Castro que está com a gente aqui, da Habit, conversando no nosso Papo Reto. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse mercado de trabalho, de imóveis, como é que está a situação aqui em Bebedouro. Tudo isso tem que ser muito bem conversado. Tem um outro problema que acontece muito, e eu gostaria... Eu não sei como é que vocês trabalham na Habit, tá? Mas eu vejo isso fora... E se tem uma coisa que inquilino reclama muito quando vai alugar uma casa, é ter que arrumar o fiador. Sim. Ninguém quer fiar mais para ninguém, né? Ainda mais com essas crises todas. Existem outras formas hoje para você poder alugar um imóvel, né? Sim, existem. E é interessante, Renato, que na maioria das vezes a pessoa... Bom, eu tenho um caso para te contar aqui que a gente ficaria 10 dias conversando. Mas na maioria das vezes a pessoa chega, apresenta o fiador e às vezes a gente... Bebedouro é uma cidade pequena, você conhece todo mundo, né? E já aconteceu, às vezes eu falar para o fiador, olha, você tem certeza que você vai ser o fiador? Porque se a pessoa não pagar, eu vou ter que te cobrar, você passa a ser o devedor principal, independente da despesa que ela deixe. Reforma, manutenção do imóvel, aluguel, IPTU, o que for que tiver no contrato. Não, porque a pessoa é boa, porque não sei o que, pode fazer, que eu assino, se não pagar, você me procura. Primeira notificação que você avisa a pessoa, que seja pessoalmente, que seja por telefone, que por carta, rapaz, vira um leão. Não, mas você tem que cobrar ele primeiro. Eu falei, mas meu amigo, já cobrei, eu te avisei que se ele não pagar, você tinha que pagar. Agora chegou a sua vez de assumir a dívida aqui. E aí você ganha um inimigo. Né? E eu acredito que isso aconteça também entre o fiador e a pessoa que foi fiada, que foi garantida. Né? E a gente tem evitado de trabalhar com o Instituto de Fiança. A gente tem procurado trabalhar com seguro fiança através do banco. Hoje a gente usa o Credipago. Credipago. A gente usa Credipago. Tem dado certo. Tá? Alguns problemas quando ocorrem, que são pouquíssimos, eles mesmos resolvem, né? Então, aquela energia negativa que tem da pessoa, às vezes, querer ficar discutindo. Porque, Renato, situação difícil todo mundo passa, eu passei, tenho certeza que você passou, se não passou vai passar, e faz parte da nossa vida. Mas, na maioria das vezes, quando se trata de moradia, que é o primeiro requisito básico do ser humano, é ruim quando você cobra a pessoa, ele não aceita. Então a gente tira essa energia de dentro da nossa empresa e quem assume isso é a Credipago. Fica mais leve, ela nos paga, discute a dívida de uma maneira diferente com o inquilino, porque o inquilino ele não tem aquele vínculo com a Credipago como tem com a gente, que é todo mundo aqui bairrista, né? Todo mundo conhece todo mundo, se dá com todo mundo. Então a gente quebrou esse paradigma. Né? Hoje a gente tem trabalhado com o Credipago, com força, tem dado certo. No primeiro momento, o locatário ele fica um pouco reticente, porque ele tem que pagar uma taxa para Credipago, que é natural, né? É banco, o banco não trabalha de graça, como ninguém trabalha de graça, mas quebrou um paradigma e tem dado muito certo. Eu tenho visto isso crescer em alguns pontos. E a tendência, viu? E eu acho bom até mesmo pro próprio inquilino, porque gente, eu conheço o Credipago, conheço, gente, é um cartão de crédito, praticamente. Exatamente. Não é? Do mesmo jeito que você faz uma compra em qualquer loja da cidade, você vai comprar o teu seguro do aluguel. É mais ou menos por aí, né? Exatamente isso. Assim, você compra o seguro do teu aluguel. E as pessoas começaram a entender que a despesa que ela paga, o custo que ela tem com a Credipago, acaba incorporando no aluguel. Então, sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui. Se o aluguel é R$1.000 e ele tem que pagar para a Credipago R$600, então se ele diluiu 600 por 12, o aluguel dele passou a ser 1.050. Então ele já começa a incorporar essa despesa, a cultura já está ficando um pouco diferente. Ela já não passa a ser uma despesa, ela passa a ser o valor do aluguel. Né? E é um conforto danado, tanto para o inquilino, tanto para a imobiliária, para o inquilino muito mais, né? Porque é desconfortante para a pessoa sair pedindo, olha, você pode ser meu fiador? E ouvir um monte de não. É desconfortante. E mesmo quando falo sim, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas é o bendito do rabo preso. Né? Mesmo quando ouve o sim, ele tem sempre aquela conotação assim, nossa, estou devendo favor para fulano porque foi meu fiador. E o fulano, mesma coisa. Não,
Ciclano está me devendo um favor porque eu fiei para ele. E o crédito pago não tem disso, é um negócio. Né? O seguro fiança ele é um negócio. Bom, eu comprei, paguei, está aqui, você está me representando e acabou. Isso é muito prático. Muito, muito. Isso ajuda bastante. E você sabe que eu não tenho visto, você falou que a Bit, por exemplo, tem trabalhado bastante com ele, você deve ter visto isso. Mas eu, pelo menos, não tenho visto muitas negativas. Né? Assim, as pessoas que eu vi que já fizeram isso, né, que já fizeram, elas conseguem fazer. Conseguem. Eu não tenho visto muito assim de, eu vou fazer, vou mandar meu cadastro e, pum, recebo um não na cara. Eu tenho visto, eu não tenho visto. Dificilmente faz uma recusa, só se a pessoa tiver uma restrição muito forte. Muito grande, né? Muito forte. Do contrário, dificilmente. Hoje todo mundo tem cartão de crédito, Renato. Então a pessoa tendo um cartão de crédito, ela já consegue viabilizar a negociação. E eu vi, parece que nem desconta do limite da pessoa. Não desconta. Né? Porque às vezes a pessoa até tem um cartão, mas eu tenho um cartão que eu posso gastar até 1.500. O meu aluguel é 1.000, já foi o meu cartão embora. Não é por aí, porque não mexe no limite. Exato. E às vezes tem até a situação de um ou outro que não tem o cartão. Eu vi que tem boleto. Tem boleto, eles fazem boleto. Eu vi que tem até boleto, gente. Então, nossa, só de você falar, eu não preciso correr atrás de um fiador, que alívio que é para a pessoa. Isso para o mercado financeiro virou um negócio que impactou diretamente as imobiliárias, né? E ajudou muito a gente. Isso foi muito bom para nós. Aqui em Bebedouro, Rogério, esse mercado, tanto de venda quanto de aluguel, a gente viu alguns anos atrás que tinha crescido muito do centro para o setor norte, para o setor oeste. Agora eu vejo o setor sul também crescendo bastante. Isso tem refletido para vocês também? Sim, reflete sim. Reflete. Bebedouro é uma cidade, Renato, que tem um potencial enorme. Pessoal de Bebedouro, você vai ver muita gente reclamando. Tá ruim. Não consigo comprar. É da nossa cultura reclamar. Exatamente. Só que Bebedouro é uma cidade, eu digo sempre para meus colegas de fora de Bebedouro, é uma cidade maravilhosa. Observa Bebedouro, que você vai ver pouquíssimas casas que não são dadas manutenção. Sempre tão belas, sempre tão pintadas, jardim cuidado. São raras as casas que você vê em estado de abandono. Tá? Então, o nosso povo cuida do patrimônio. Em detrimento de outras cidades aí, quando você passa, dá até medo. Tem cidade que é triste, viu? Outro dia eu ainda brinquei com um amigo meu, ele falando, reclamando de Bebedouro, que tem buraco. Eu falei, meu amigo, monta no carro, vai andar na cidade vizinha. Não vou falar o nome de cidade aqui, mas vai visitar a cidade vizinha nossa, pra você ver o que é buraco. Então, assim, nossa cidade, num aspecto geral, ela é cuidada, né? Impacta, assim, você vê essa região sul, tanto que desenvolveu, o tanto que é vendido, comercializado, as pessoas compraram não só para morar, compraram para investir, teve rebote. Eu comprei para investir, já vendeu para um, que vendeu para outro, que vendeu para outro, já passou por 4, 5 donos. Né? Então, o mercado de Bebedouro, ele é um mercado diferente. Você abriu o nosso papo aqui dizendo que Ribeirão Preto tem o metro quadrado, quinto metro quadrado mais barato do Brasil. Mais barato. Bebedouro hoje, se você for falar em termos de metro quadrado, o preço do metro quadrado de Bebedouro hoje é caríssimo. Por quê, Renato? Porque nós temos demanda. Tá? Mas onde está esse pessoal? Está na cidade, eles estão comprando, não comprar mais porque nós não temos produto. Tá? Se nós tivéssemos produto, com preço adequado, você não daria conta de vender. Eu vou até dar de exemplo aqui, não tem por que a gente não dar de exemplo se ele está aí. Olha quantos prédios, por exemplo, a própria Encomp lançou na cidade. Né? A Encomp lançou ali a Quinta do Horto, que vendeu ou alugou quase tudo. Sim. Está lançando aquele condomínio Parque. Agora, tem um prédio de 17 andares na Campos Sales. Já começou a construir um outro também enorme aqui embaixo. Como é o nome daquela rua ali? General Osório. Na General Osório. Olha, Bebedouro, nós temos aqui, olha... Se você tem números, é ótimo. Nós temos 8 empreendimentos verticais. 8 prédios em construção. 8. Nós temos o Mont Blanc, o Araucária, Vila das Flores, o Vivare, Reserva da Mata,
o São Pietro, que é o da General Osória, Uhum. tem no Parque Eldorado, na Avenida do Fórum. Então nós temos 8 empreendimentos, tá? E todos eles praticamente vendidos. Então, o que demanda isso? É a lei de oferta e procura, que eu tinha te falado para você. E Bebedouro nós temos potencial, tá? Tanto para moradia, pessoa que quer comprar para uso próprio, quanto para investimento. Eu tive num evento, quando o Zé Francisco lançou o Montblanc, eu tive num evento na mesma data, em Ribeirão Preto, com o Zé Roberto Pereira Alvim. Uhum. Fui convidado por ele, fui conhecer o empreendimento dele, próximo da Fiuso, um prédio maravilhoso. Renato, para vender o prédio, para atrair o cliente, ele pessoalmente, o Zé Roberto Pereira Alvim, ele ia até o apartamento com uma garrafa de champanhe, um buquê de rosas, isso para mostrar o apartamento pro comprador, não tinha vendido ainda. Tá? Então fazia todo um cenário, todo um atrativo para poder vender. E o dono da incorporadora. O dono da incorporadora. Naquela época da venda do Montblanc, tá? Foi vendido 25% do empreendimento. Só para o pessoal lembrar, o Montblanc é esse prédio que é o maior, vai ser o maior da cidade, que é o da Campos Salles, ali na esquina do Samaritano. E aí lançou o Montblanc, basicamente na mesma data, e depois de 3 ou 4 meses, a gente encontrou o pessoal da diretoria do Zé Roberto, o Zé Roberto, a gente se viu num café e conversando, e aí ele me perguntou, falou, o edifício de Bebedouro, que você tinha me falado, Zé Francisco, como é que tá? Porque o meu aqui ainda tem algumas unidades para vender. Eu falei, quanto você tem? Rogério, eu vendi aqui uns 35% até agora. Né? E já tinha passado aí seus 4, 5 meses, alguma coisa assim. Para Ribeirão Preto você vai falar Ribeirão que é Preto. pouco. Tá. E aí eu peguei e falei para ele, falei assim, então, do Zé não tem mais apartamento para vender. Imagina a cara que ele fez. Ficou branco, né? Mas como assim? Falei, não tem. Não, mas como que vendeu? Eu falei assim, vendeu praticamente na semana. Não, Rogério, isso não existe. Isso não existe no estado de São Paulo, não existe no Brasil. Eu falei, então, Bebedouro aconteceu. Tá? Nós vendemos praticamente, num período aí, não vou dizer numa semana, mas eu acredito que dentro de um período de 10, 15 ou 20 dias, não tinha mais apartamento. E é um prédio de alto luxo. Exatamente. Então, você vê como que Bebedouro ele se comporta diferente dentro do mercado imobiliário. Tá? É totalmente atípico, Renato. Eu vejo, por exemplo, a própria Encomp falando deles. Gente, desculpa estar usando o exemplo, mas a gente tem. Vamos pegar o que a gente pega aqui na mão, é palpável isso. Eles estão aí desde acho que de novembro fazendo uma chamada para o empreendimento que eles terão. Né? Que a gente entre nós, a gente sabe o que é, mas não pode falar. Mas é uma chamada para o empreendimento, e o que você já vê de gente comentando, de gente falando, eu quero saber porque eu quero comprar. As pessoas não sabem ainda o que é e já querem comprar. Exatamente. Então a gente pode dizer que pelo menos nessa questão de compra e venda, a Bebedouro está sim aquecida, né? Porque tem loteamentos, tem tudo saindo. E não só para Bebedouro, a gente que está no mercado, Renato, a quantidade que tem de moradores de Bebedouro que fazem investimento não só aqui, mas que investem no mercado imobiliário fora daqui, é muito grande. Tá? Então, nossa cidade tem muito potencial. O que acontece com a nossa cidade? Graças a Deus, eu digo graças a Deus aqui, sem nenhuma apologia a ninguém, tá? Mas que a gente tem um empreendedor, que eu não vou falar o nome da nossa cidade, que gosta da nossa cidade, tá? Tudo que ele faz e faz bem feito. Então isso nos favorece muito. Mas Bebedouro é uma cidade que ela tem, principalmente a sua área abrangente, aonde tem para expandir. São poucas, vamos falar assim, muitas áreas na mão de poucos. Uhum. Né? E esses poucos, eles não se mexem, não investem. E nós temos aqui uma incorporadora, fala o nome, vai, do Zé Francisco, que a gente sabe o tanto que ele gosta de Bebedouro. Poxa vida, ele não é daqui, ele é mineiro, ele podia estar fazendo na cidade dele, tá? Mas não, ele veio para cá, investiu na nossa cidade, empreendeu, tem trazido belos empreendimentos para nossa cidade e tem valorizado muito, tem virado um cartão de visita para nós. Você falou de comprar fora... eu na quarta-feira da semana passada, eu estive em Barretos. E lá eu tive a oportunidade de conversar com um dos diretores daquela incorporadora grande que eles têm ali em Barretos, que está fazendo prédio em cima de prédios ali. Vai fazer inclusive agora
pouco para baixo daquela área que caiu aquela ponte Sim. com a chuva. E eles são a maior incorporadora de Barretos, e ele estava falando para mim, olha, Bebedouro tem crescido. Eu estava conversando com ele no fim do dia. Ele falou, a gente tem lá incorporadoras crescendo, assim, tem prédio crescendo, tem terreno. Eu falei, não, eu sei, vocês estão vindo para cá agora. Eu falei, vocês quem, né? Porque eu não estou fazendo nada em Barretos. Ele falou, não, o pessoal que investe em Bebedouro, eu estou sabendo, eles compraram aqui, vão construir, vão fazer isso, vão construir aqui, vão fazer loteamento ali. Eu falei, tá, isso é ruim? Ele falou, não, isso é muito bom. Eu falei, por quê? Porque a região inteira está crescendo. E ver gente de Bebedouro investindo em Barretos, há quanto tempo a gente não via gente de Bebedouro investindo em Barretos e vocês estão fazendo isso? Então é um mercado realmente promissor. Sim, sim. Para você ver alguém de Barretos elogiando Bebedouro, né? É difícil. Então, a gente fica feliz de saber que hoje a gente tem aí, ainda tem a falta de imóveis próprios, né? A gente ainda tem muita gente buscando o imóvel, a gente tem ainda muita gente que não é dono do próprio imóvel em Bebedouro. Mas a gente vê que esse mercado tem crescido e é isso que é importante. Isso movimenta muito o mercado, gera emprego, faz com que a economia ela mude de mãos, né? Comece a circular. Isso é muito bom para nós, Renato. Valoriza o nosso meio, né? A nossa cidade. Como você acabou de falar, Barretos já falou de Bebedouro, Jabuticabal, daqui a pouco Ribeirão, e a gente começa a despontar de uma maneira diferente, né? E a gente está numa situação aí que está vindo água 100%, esgoto 100%, que você vai ter o que oferecer. Exato. Estamos num ponto de logística que nos favorece demais. Não é tão explorado, mas começamos a aparecer, né? Então, o nosso ponto de logística favorece muito. Então, o nosso mercado imobiliário, o pessoal fala que eu sou muito positivista, mas eu acho que é realidade. Nosso mercado você lida com isso, né? Tende a crescer. Cada vez mais. Isso é muito interessante. Isso que nós não chegamos a 100 mil habitantes. A hora que chegar a 100 mil habitantes, aí é uma nova Bebedouro. E eu fico imaginando o que a gente vai ter por aí, porque eu me orgulho de ver Bebedouro crescendo para todos os lados. Né? Você olha para o setor leste, no setor leste você tem até lá no Horto. Sim. Tá até lá no Horto, é Jardim Europa, né? Jardim Europa. Você tem até lá no Horto. Aí você olha para o lado de cá. Vamos pegar ali o Alvorada, extremo oeste. Não é a tua área, mas você tem ali agora um cemitério particular. Sim. E eu já estou sabendo de um grande investimento imobiliário para aquele lado também. Sim. Então você tem o extremo leste, indo até lá no Horto, até beirando a rodovia. Para o lado de cá, você já está quase chegando na Frutesp. O extremo norte nem se fala. Né? Você tem lá Moriá, você tem... O extremo norte explodiu, né? Explodiu. Ele expandiu. Acho que é uns 15, 16 mil habitantes que tem aquela região ali hoje. É uma mini cidade, né, uma mini Renato? cidade. Ali você vê que cresceu demais e tem tudo, né? Padaria, lotérica, farmácia, o que você pensar tem. Exato. Então é quase que autossustentável ali aquele setor norte. Você tem o outro lado ali do residencial, que você já tem lá o Sete Jardim também, que você já está lá para cima. Exato. E agora você tem aqui para o setor sul, para cima do Portal do Lago ali, também uma área enorme, que eu já estou sabendo que logo vai estar sendo loteada. Você tem no fundo lá das casas novas, lá do Boa Esperança, que logo está saindo. Eu acho que em março, viu? Vai ser loteado. Se Deus quiser, março já está por aí. A gente vai começar a vender o Portal do Lago 2. Para você ver. Então, os interessados, por favor, já procure a Habite, faça o seu cadastro. A gente tem um perfil um pouco diferenciado, já você deve ter acompanhado, Renato. Já sorteamos viagem para Paris. Então, a gente sempre faz alguma coisa diferente. E esse ano não vai ser diferente disso, não. A gente vai fazer alguma coisa para os nossos clientes também. Isso é muito bom. Infelizmente o nosso tempo está terminando, Rogério, mas eu preciso trazer uma mensagem. Que se eu não trouxer essa mensagem que ele mandou aqui, ele vai me ligar para querer me dar bronca, porque eu não mandei esse abraço para você, que é o Sander Ascencio. Tá falando assim, Renatão, o Rogério da Habite é um grande amigo. Manda um abraço para ele
porque senão eu vou te cobrar depois. Sandrão, recebido seu abraço, fica um outro meu irmão. Saudade de você, viu? Esse é um amigo de longa data, de infância. Eu acho que é difícil você achar de quem o Sander não é amigo. É difícil não ser amigo do Sander, viu? Eu não achei um ainda que brigou com ele nessa vida. Acho que é impossível. Rogério, eu espero que realmente o que você disse aqui, que não é ser esperançoso, é ter olhos de ver. Ter olhos de ver. Que Bebedouro possa continuar crescendo, porque se o mercado de imóveis está aquecido, é porque a nossa cidade ainda está aquecida. Exatamente. E se tem perspectiva de crescimento, a gente tem perspectivas boas para o futuro de Bebedouro. Estamos aqui, Renato, cidade coração. E coração pulsa e manda energia para todo lado, né? E Bebedouro tem muita energia boa. Bebedouro é uma cidade promissora, Bebedouro é uma cidade do bem. Como eu te disse, todo mundo tem direito de discordar, mas quem quiser ver de uma maneira diferente, como eu disse, observe as casas, olhe o cenário de Bebedouro. Bebedouro é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito bem cuidada. Então, a gente tem que acreditar e torcer pelo nosso município para que a gente chegue aonde precisa. Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar aí com mais de 100 mil habitantes. E, se Deus quiser, eu quero estar junto desse cenário. Vamos estar. Obrigado por você ter vindo aqui, Rogério. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado aos ouvintes. Uma boa tarde para todos aí. Uma excelente tarde para você também. Estamos ficando por aqui com o nosso Papo Reto, que hoje recebeu o Rogério Castro, da Habit, para a gente falar um pouco do mercado imobiliário em Bebedouro. Um abraço a vocês. Fiquem agora com o Banana Radio Show. Termina aqui. Nova News. A notícia séria, com credibilidade e responsabilidade. De hora em hora, mais informações no Repórter News. Continue aqui, na Nova FM 90,7. Agora você pode comprar seus óculos baratinho e com total segurança de qualidade e precisão. A Mega Ótica tem óculos para perto até 4 graus por apenas 10 pagamentos de R$4. Armação a partir de 10 e R$4,90. Lentes com anti-reflexo 10 e R$4. A Mega Ótica vende baratinho porque tem laboratório próprio. Por isso, a Mega Ótica entrega seus óculos multifocal em apenas 2 horas. Agora você não precisa perder tempo e gastar sola de sapato. Vá lá e confira. Mega Ótica, a ótica do precinho bom e serviço melhor ainda. Rua São João, em frente ao Bradesco. Pra caminhão, carreta ou tração, até que solda é a solução. Se a mola te amola, precisa arquear e o pneu não para de gastar. Na Tec Solda fica fácil viajar. Instala, rodoar, suspensor e alinhamento. A Tec Solda facilita o pagamento. Tec Solda ajuda o caminhoneiro. Tec Solda viaja com você o Brasil inteiro. Tec Solda 3342-2457. Reforma geral em chassi e semi-reboque. Alinhamento de eixo e carcaça, posto de molas. Avenida Marginal 1815 em Bebedouro. Tec Solda. Ela está conectada a você. Quer ver o teu melhor sorriso, lado bom de viver. Pensou estética, saúde. Pensou vida sempre. Vida sempre, vida sempre. É tempo de se cuidar. Vida sempre. Odontologia e bem-estar. Vida sempre. É tempo de se cuidar. Vida sempre. Odontologia e bem-estar. Praça Valêncio de Barros, 82, Centro, Bebedouro. Telefone 17 99774 0596. Como você
você se sente passando tanto tempo dentro do seu carro? Está na hora de você pensar mais em você. Na Ponte Veículos, Ponte Prime Multimarcas, você encontra o carro perfeito sem entrada e com excelentes condições de financiamento. Ponte Prime Multimarcas, novos, usados, motos, trabalhando com as melhores financiadoras do mercado. Confira nossas marcas e modelos pelo site pontemultimarcas.com.br. Raul Furquim, 2164. Fone 3345-2743. Se você precisa de uniformes para escolas, empresas ou fazenda, o lugar certo é Malharia Bel. São mais de 30 anos atendendo Bebedouro e região com perfeição. Entrega no prazo combinado, com o melhor preço do mercado e principalmente com a garantia da maior durabilidade. Todos os nossos tecidos são anti-peeling e proteção UV. Tecidos que duram de verdade. Nem precisa procurar por aí. Não saia de casa. Fone 17 33 42 43 84. Fale pelo WhatsApp 17 9 8148 78 76 ou acesse malhariabel.com.br. No site malhariabel.com.br. Nova FM 90,7. Jornalismo, esporte, lazer, cultura. Tudo que você precisa saber, a Nova traz pra você. Informação de verdade, música de qualidade. FM toca na Nova, toca o seu coração. Nova FM 90,7. Jornalismo, esporte, lazer, todo mundo ama. Nova FM. Essa não é uma história, coitado. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que segue em tiroteio rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no gás. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem assim, ó. 3 batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Vem. 3 batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa as bebidas. Pensa no sofrimento desse cara. Ele tá sofrendo. Rapaz do céu. É a mulher